Nós vamos, neste momento, então, abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 10. Diz o texto: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Nós estaremos estudando então hoje sobre o prelúdio da 7ª trombeta. Nós estamos falando sobre as 7 trombetas. Soaram as 6 trombetas e agora aguardamos o soar da 7ª trombeta. Se perceberam bem, as últimas 3 trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, anunciadas por uma águia que voava no céu, diziam que estas 3 últimas trombetas trariam 3 ais sobre a terra, descrevendo a gravidade dos acontecimentos que estas trombetas anunciariam e trariam sobre a humanidade. A 5ª trombeta, o primeiro ai, foi quando o poço do abismo foi aberto, e um bando de gafanhotos, espíritos demoníacos, saíram de lá para atormentar os homens. Tinham em suas cabeças coroas como reis, rosto como de homens, cabelo como de mulheres, dentes como de leão e couraças de ferro. E eles não podiam devorar a vegetação, não podiam matar os homens, não podiam tocar nos selados de Deus, mas foi-lhes permitido atormentar os homens, ao ponto deles buscarem a morte e não encontrarem. Quando a 6ª trombeta tocou, sai uma cavalaria de 200 milhões de cavalos e cavaleiros, uma ordem expressa de matar 1/3 parte da humanidade. E essa tragédia ainda é mais grave e maior. Agora nós estamos no capítulo 10, antes da 7ª trombeta. E o capítulo 10 e o capítulo 11, parte dele, é como que um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E esta metodologia é peculiar do livro de Apocalipse, porque, como vocês perceberam, houve também um interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Entre o 6º e o 7º selo aparece um interlúdio no capítulo 7, que é uma palavra de consolo à igreja.
quando se tem uma visão da igreja glorificada reinando com Cristo no céu. Agora, antes da chegada da sétima trombeta, porque a sétima trombeta vai anunciar os 7 flagelos que antecederão e precipitarão o juízo final. Antes disso, nós temos então um interlúdio, que está aqui registrado neste capítulo de número 10 e de número 11. O interlúdio dos 7 selos foi uma palavra absolutamente consoladora, a visão dos santos na glória. Mas o interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta trará uma mensagem ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo amarga. É a mensagem do livrinho na mão do anjo forte. Eu queria então que você, com a sua Bíblia aberta, pudesse acompanhar comigo a mensagem que existe nesse interlúdio, ou nesse prelúdio do toque da sétima trombeta. E a cena que você vai ver é a cena de um anjo forte. Vi outro anjo forte descendo do céu. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Ele é a figura central neste capítulo 10. A palavra anjo aparece no Apocalipse mais de 60 vezes. E os anjos, na verdade, no livro de Apocalipse, sobretudo, são ministros de Deus, que estão cumprindo ordens e determinações de Deus, na execução dos juízos de Deus na história. E na verdade essa descrição bíblica dos anjos, conforme Hebreus 1,14, eles são espíritos de Deus, que ministram em favor daqueles que herdam a salvação. E segundo o Salmo 103:20, eles são valorosos em poder. É claro que muitas vezes nós não nos apercebemos do ministério angelical em nossa vida. Quantas vezes nós não percebemos isso? Quando os anjos de Deus estão nos assistindo, quando os anjos de Deus estão nos protegendo, quando os anjos de Deus estão servindo, como fizeram com Jesus no Getsêmani, confortando-o. Quantas vezes os anjos também são escalados pelo próprio Deus para trabalhar em nosso favor e nós não nos apercebemos disso, mas quando chegarmos na glória, nós teremos com muita clareza qual é o papel desses ministros de Deus na vida da igreja, na nossa vida. Aqui temos a descrição de um anjo forte. A essa mesma descrição lá no capítulo 5, quando um anjo forte levanta a grande pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Aqui estamos falando também de um anjo forte. E que anjo forte é esse? Muitos estudiosos da Bíblia entendem que este anjo aqui é uma descrição do próprio Jesus Cristo, do Cordeiro, do noivo da igreja. Porque todas as descrições deste anjo aqui no capítulo 10 são descrições peculiares da pessoa de Jesus Cristo, conforme vamos perceber daqui a pouco. Entretanto, somos tendentes a pensar que na verdade não é uma expressão de Jesus Cristo, mas um anjo especial, vindo da própria presença de Deus, da própria presença do Cordeiro que foi morto, mas está vivo, e que na sua própria manifestação expressa as mesmas características do Cristo ressurreto, e que traz uma mensagem da parte de Deus, para João e para a igreja. Isso porque no livro de Apocalipse você vai perceber que sempre o anjo, quando aparece a palavra anjo, está se referindo a anjo e não ao próprio Filho de Deus. Você não encontra esse anjo, por mais majestosa que seja a sua manifestação e presença, ele sendo adorado ou recebendo adoração, quer de João, quer de outrem. E na verdade, o livro de Apocalipse não confunde o Senhor que está sentado no trono com os seus emissários que descem à terra para cumprir os propósitos de Deus.
Mas eu queria que você olhasse a semelhança desse anjo com a pessoa de Cristo, revelada no capítulo 1 do livro de Apocalipse, porque o capítulo 1 de Apocalipse é a chave hermenêutica para o entendimento do livro, porque é aí que Jesus se revela como noivo da igreja, como Cristo da glória, como Cristo vencedor. Então vamos descrever este anjo. Versículo 1, com a sua Bíblia aberta. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. E essa é a primeira descrição que nós temos dele. E se você perceber, esta figura de um anjo envolto em nuvem é uma figura absolutamente pertinente do próprio Deus, porque Deus, no Velho e também no Novo Testamento, manifestou-se usando nuvem como instrumento da sua manifestação. Por exemplo, Deus se revelou lá no Êxodo ao seu povo, guiando o seu povo através de uma coluna de nuvem. A Bíblia diz que foi através de uma coluna de nuvem luminosa que Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. A palavra de Deus vai nos informar ainda que o Senhor Deus faz das nuvens a sua carruagem, conforme está lá no Salmo 104, verso 3. A palavra de Deus nos diz que uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi assunto aos céus depois da sua ressurreição, e é entre nuvens que ele voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Quando este anjo vem envolto em nuvem, é como se ele estivesse representando o próprio Deus, vindo da própria presença de Deus. Mas se você perceber, há uma segunda característica deste anjo, no verso 1 ainda. Envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. Se você relembra bem, a descrição que você encontra do trono de Deus no capítulo 4 do Apocalipse, a primeira visão que João tem do trono é que o trono é descrito como alguém sentado nele, com seu aspecto semelhante a jaspe e sardônio, uma pedra branca e outra vermelha, a santidade e o juízo e a justiça, ou melhor, a misericórdia e a justiça, e ao mesmo tempo você vai encontrar que ao redor do trono está um arco-íris. O que isso significa? Que o trono de Deus, antes de ser um trono de juízo, é um trono de misericórdia. Antes de Deus tratar a humanidade em juízo, Deus a convida para o arrependimento e para a salvação. Antes de Deus aplicar a sua ira, Ele convida os homens para se reconciliarem com Ele. Por isso você vê este anjo vindo envolto num arco-íris. É o símbolo da aliança de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus com o homem. Mas veja bem ainda no verso 1. O rosto desse anjo era como o sol. E é esta exatamente a figura que você encontra em Apocalipse capítulo 1, quando João tem uma visão do Cristo da glória. A visão que ele tem não é de um Cristo vencido, de um Cristo fracassado, de um Cristo com o rosto machucado, ensanguentado, com o cabelo todo cheio de sangue e de suor. Mas a visão que ele tem é de um Cristo cujos cabelos são brancos como a neve, de um rosto que brilha como o sol, de olhos como chamas de fogo, de um Cristo glorioso. E esta é a visão que João tem deste anjo, o rosto brilhando como o sol. Esta é a visão que Pedro, Tiago e João tiveram de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Diz a Bíblia que o seu rosto brilhava como o sol. Mas se você perceber ainda, no verso 1, nos é dito ainda que as pernas deste anjo eram como colunas de fogo. E esta é a exata imagem que aparece também em Apocalipse 1, quando diz que os seus pés eram como bronze polido. Este anjo tem pernas como colunas de fogo, para mostrar que onde ele pisa, ele refina. Onde ele pisa, ele está purificando e queimando. É o anjo que revela a santidade e a glória do próprio Deus. Se você ver ainda uma outra semelhança deste anjo com a figura de Jesus Cristo, conforme descrita no capítulo 1. Veja o verso 2. Tendo na mão um livrinho aberto. Precisamos entender isso aqui.
Se você lembra, capítulo 5, aquele que está no trono tem um livro selado, com 7 selos, por dentro e por fora. E há uma pergunta que se levanta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Essa pergunta percorre no céu. Ninguém foi encontrado digno no céu. Nem Miguel, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Paulo, nem Maria, nem nenhum dos santos glorificados. Essa pergunta é feita na terra: quem é digno de abrir o livro? Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum evangelista, nenhum missionário, nenhum apóstolo, nenhum profeta. Essa pergunta é feita debaixo da terra, no mundo dos anjos caídos, e ninguém é digno. E então um ancião diz para João: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E quando João se volta para ver, ele vê o cordeiro que foi morto, mas que está vivo. E então o cordeiro de Deus toma o livro da mão de Deus, do Pai, que está no trono. E ele tem autoridade de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Só que este livrinho aqui, embora semelhante ao rolo do capítulo 5, verso 5, não se trata do mesmo livro. Não é o mesmo livro. O rolo, lá do capítulo 5, contém a revelação do propósito de redenção e justiça que Deus irá executar na história. Aquele rolo revela a história, os destinos da história, os destinos da igreja, nas mãos de Jesus. Ninguém pode decifrar a história, senão o Senhor Jesus Cristo. Este livrinho é apenas uma particularidade daquele rolo selado por dentro e por fora do capítulo 5. É apenas uma parte dele. Este livrinho deve contar uma parte deste propósito divino que deva estar endereçado a este momento específico da história, no prelúdio do soar da 7ª trombeta. Outros estudiosos interpretam esse livrinho aqui como a própria palavra de Deus, como a profecia, a palavra da profecia, a palavra de Deus. E não está equivocada essa interpretação, porque se você perceber, João recebe mais tarde uma ordem para comer este livro, para devorar este livro. E à medida que ele come o livro e devora o livro, então ele recebe a ordem de profetizar. E o que a igreja profetiza? O que a igreja prega? Qual é a mensagem da igreja, senão a mensagem da própria palavra de Deus? Você vai encontrar fatos semelhantes dentro da literatura veterotestamentária, quando o profeta Jeremias também recebe a ordem de comer o livro. E ele diz que quando ele comeu este livro tornou-se a sua alegria, o seu prazer. E na medida em que ele come o livro, ele é levado a pregar este livro, a anunciar esta palavra à nação rebelde de Israel. Esta mesma ordem é dada ao profeta Ezequiel, quando ele diz: come o livro. E quando ele comeu o livro, este livro tornou-se doce à sua boca, amargo no seu estômago, e então ele recebe a ordem de pregar esta palavra. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é um livrinho que tem os desígnios de Deus, da palavra de Deus, para a humanidade neste tempo do fim. E se vocês perceberem, isso está de acordo com Mateus 24:15, que diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunhar a todas as pessoas, a todas as nações. Então virá o fim. É o evangelho sendo pregado, para que o fim seja consumado. Veja você uma outra característica deste anjo, uma sexta característica desse anjo, ainda no verso 2. Este anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Preste atenção: pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa isso? É uma figura extremamente
majestosa. Este anjo que tem as pernas como colunas de fogo, agora ele põe um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra. Isso representa que este anjo está reivindicando propriedade sobre o mundo inteiro. Porque no verso 6 ele vai descrever que este mundo é um mundo criado por Deus. Aliás, permitam-me abrir um parêntese. Uma das doutrinas mais defendidas, mais ardorosamente proclamadas no livro de Apocalipse é a doutrina da criação de Deus. Se você perceber, esta verdade de Deus Criador, ela está permeada em todo o livro de Apocalipse. Hoje, a Igreja de Cristo precisa estar mais atenta a esta questão. Quando nos meios da erudição, seja da escola, desde a escola primária, a secundária, ao curso médio, ao universitário, ao pós-universitário, parece-nos que esta verdade da palavra de Deus não apenas é negada, mas é escarnecida. Se faz chacota daqueles que creem nessa verdade de que Deus é o Criador. Hoje se passa a ideia de que não existe criação, como se isso fosse uma coisa líquida e certa para a humanidade. Os meios de comunicação divulgam a teoria da evolução como se fosse uma verdade absoluta e inconteste. E nós, povo de Deus, não podemos concordar, não podemos silenciar nossa voz, não podemos calar a nossa voz, porque esta é uma verdade que o Deus do juízo vai reivindicar de uma maneira peremptória. Ele é o Deus Criador. E quando o anjo coloca um pé na terra e outro no mar, ele está reivindicando toda a terra, todo o universo como propriedade de Deus. Se vocês perceberem, as 6 primeiras trombetas foram juízos de Deus endereçados a pontos específicos do universo. A primeira trombeta sobre a terra, a segunda trombeta sobre o mar, a terceira trombeta sobre os rios, a quarta trombeta sobre os astros, a quinta trombeta, diz a palavra de Deus, sobre os homens que não têm o selo, a sexta trombeta, atormentando, não apenas atormentando, mas matando uma terça parte da humanidade. Mas agora, no prelúdio da sétima trombeta, Deus reivindica a sua soberania e a sua intervenção na história plena e total. O anjo está com um pé na terra e outro no mar. Isso simboliza toda a terra e todo o universo. Sétima característica. Versículo 3, preste atenção aí. E este anjo bradou em grande voz, como ruge o leão. Voz como de leão. Se você olhar na literatura bíblica, a voz do leão é a voz do juiz, daquele que está no trono para julgar. E nós somos informados lá em Amós, capítulo 3, verso 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Quando o leão ruge, todos os animais se silenciam, não dão um pio. Quando o leão ruge, todos se calam. O leão, quando ruge, impõe temor sobre as outras criaturas. Quando este anjo diz que ele está rugindo como um leão, é porque nesse rugido está a voz daquele que em breve chamará a humanidade ao trono do juízo e do julgamento. E os mais loquazes naquele dia estarão calados, não poderão se defender, não poderão defender suas causas. Mudos eles estarão, mudos eles receberão sua sentença,
porque serão indesculpáveis diante do Deus Todo-Poderoso. Este é o significado da voz do leão. Você perceber ainda uma outra característica deste anjo. Veja versos 3 e 4. Este anjo, ao falar, ouve-se 7 trovões. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Veja que João entendeu. João entendeu a voz dos 7 trovões. Ele já ia escrever. Mas ele recebe uma ordem expressa: não escreva. Lembram que lá no capítulo 1 a ordem foi essa: escreve as coisas que estás vendo, escreve num livro e envia às igrejas. Agora a ordem é: não escreva. Guarda silêncio, guarda segredo. Nós precisamos agora entender então o que significa esses 7 trovões. E por que Deus, através desse anjo, manda João guardar silêncio e não escrever? Nós vamos interpretar isso à luz do próprio livro de Apocalipse, porque se você ler no livro de Apocalipse, todas as vezes que você vê trovões, relâmpagos, está acontecendo uma manifestação do juízo de Deus sobre a terra e sobre os ímpios. Na verdade, quando soa a voz dos trovões, é que João está agora pronto para manifestar ou revelar à igreja e à história o juízo de Deus que há de vir. Mas há determinadas coisas que Deus não quis revelar. Por quê? Não sabemos. Faz parte da economia de Deus, da soberania de Deus, e nós não podemos especular aquilo que Deus não nos revelou. Há um pastor na cidade de Boston, nos Estados Unidos, que escreveu um livreto, não um livreto, mas um livro até em tamanho bastante volumoso, onde pretensiosamente ele diz ter recebido a revelação deste livrinho de João, que João não teve autorização para escrever. E também que teve a revelação daquilo que Paulo viu no céu e não teve autorização para contar. Na verdade, são pretensões infundadas, antibíblicas. E nós não temos autoridade, nem autorização para vasculhar, para cogitar aquilo que Deus não nos revelou expressamente na sua palavra. O certo é que esta mensagem é uma mensagem que vai mostrar para nós que há coisas que estão acontecendo na economia de Deus, na intervenção de Deus na história, no mover de Deus na história, no agir de Deus na história, que Ele não nos revelou, que escapa ao nosso conhecimento, que escapa ao nosso controle, que escapa à nossa investigação. Há outras forças trabalhando, há outros princípios que estão operando nesse universo. E então nós precisamos ter o máximo cuidado para não fazer predições a respeito desse futuro, daquilo que Deus não nos deixou explícito em sua palavra. Agora preste atenção, irmãos, num fato extremamente importante. Vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Se João não tem autorização para escrever as vozes dos 7 trovões, ele recebe a revelação de que as vozes dos 7 trovões anunciam para nós um fato. Já não haverá demora mais. Não vai demorar mais. O tempo do fim se aproxima. Não será mais adiado. E se você perceber, o que significa que não haverá mais demora? Que não haverá mais tempo.
O que está acontecendo é que Deus agora está respondendo plenamente à oração dos santos. Até quando, Senhor, soberano do universo, não vingarás o sangue daqueles que são mortos na terra? E Deus então dá uma palavra: aguardem, aguardem, até que se complete o número dos mártires. Mas agora Deus está dizendo: chegou a hora, não vai demorar mais, o tempo do fim está chegando, as orações dos santos serão plenamente respondidas, a vindicação da justiça de Deus, chegou o tempo da sua maturidade, do seu cumprimento. Se você perceber, agora nós vamos ver, não apenas a descrição do anjo, mas a declaração do anjo, versículos 5 a 7. Primeiro, a solenidade como o anjo declara essa palavra. Veja que não apenas é importante o que o anjo diz, mas como o anjo diz, é extremamente importante. Antes de dizer, diz a Bíblia que esse anjo pega com a mão direita esse livrinho e levanta-o para o céu e faz um juramento. Veja que coisa fantástica, os versos 5 e 6. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive. Jurou o quê? Já não haverá mais demora. Vocês perceberem, queridos irmãos, vários outros julgamentos já haviam vindo sobre a terra. As 6 primeiras trombetas já foram julgamentos de Deus sobre a natureza, sobre os homens, sobre a humanidade. Mas agora há uma palavra do anjo: não haverá mais demora, o fim está chegando. Agora, uma pergunta vital: por que da demora? Por quê? Por que Deus está demorando? Qual a razão de Deus estar demorando? E você vai encontrar essa resposta na Bíblia. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 9, diz que a razão da demora de Deus é a paciência de Deus, é a benignidade de Deus, é a tolerância de Deus, é a misericórdia de Deus, de não querer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Deus está dando chance e oportunidade para o homem. Daí essa demora de Deus. Se você perceber qual foi o propósito da 6ª trombeta, que estudamos quarta-feira passada, o propósito da 6ª trombeta, das guerras que vem matando 1/3 parte da humanidade, era o arrependimento, era a oportunidade do homem se voltar para Deus. Sempre que Deus está demorando, é como se Deus estivesse dizendo para o homem: venha para mim, enquanto o juízo não chega, venha enquanto a porta da oportunidade não se fecha, venha enquanto não seja tarde demais. Vocês perceberem, os santos martirizados também estão perguntando: Deus, por que demoras? Até quando, Senhor? Até quando? Mas agora, este anjo forte está declarando por juramento, juramento em nome do Criador, que já não haverá mais demora. O juízo está chegando. A história está avançando inevitavelmente para o triunfo final de Deus. Está significando o seguinte, que a paciência de Deus chegou ao fim. O cálice da ira de Deus transbordou. O mundo já está maduro para o juízo. Agora não tem mais tempo. Agora não tem mais chance. Se você perceber, é por isso que Deus está dando um interlúdio antes da 7ª trombeta. Porque quando a 7ª trombeta tocar, vão abrir sobre a humanidade a plena cólera de Deus.
Então a ira não virá mais misturada com a misericórdia, a ira será a ira pura de Deus, então os flagelos virão completamente, e então o juízo se estabelecerá, e não haverá mais oportunidade para arrependimento. É por isso que esse anjo solenemente, sob juramento, está dizendo, não vai ter mais tempo. O que é mais sério, além da paciência de Deus ter chegado ao fim, esta palavra é dada, sabem por quê? É porque a humanidade está absolutamente endurecida à voz de Deus. Este é o quadro também aqui. Se você perceber no livro de Apocalipse, as oportunidades que Deus está dando de arrependimento, em vez do homem aproveitar essas oportunidades, diz a Bíblia, que eles se agarram ainda mais em seus pecados. No momento mais intenso do juízo de Deus, os homens morderão a própria língua de dor, mas ainda aproveitarão a dor ferida, a língua ferida, para blasfemar contra Deus. Eles rejeitarão a última chamada de Deus. Daí a severidade deste interlúdio que precede a sétima trombeta. Se você perceber, há um fato aí extremamente marcante. Versículo 7, eu chamo a sua atenção para entender esse verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, desculpa, eu estou no capítulo 11, versículo 7 do 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que significa esse mistério de Deus aqui? O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo. E a pergunta que você tem feito certamente algumas vezes, por que Deus permite o mal físico e moral no mundo? Por quê? Por que Deus não faz alguma coisa sobre isso? Por que que Deus parece demorar? Esta foi a pergunta dos ímpios. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê o dia do seu juízo? Porque desde que houve o mundo, as coisas são a mesma. Não há intervenção de Deus na história, no mundo moral. E o argumento de Pedro é que houve sim intervenção de Deus no mundo moral, houve intervenção no dilúvio, houve intervenção em Sodoma e Gomorra, houve intervenção nos impérios, e a maior intervenção de Deus foi no Calvário. Mas a intervenção de Deus vai se completar e se plenificar no dia do juízo final. Então o mal moral será debelado. Então os inimigos de Deus serão vencidos e derrotados. E a palavra agora é a seguinte: está chegando a hora da sétima trombeta tocar, e então já não haverá mais chance nem oportunidade para este mundo ímpio. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe fundamental do verso 7. Veja aí. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo certamente vai tocar a sétima trombeta. Veja você que a sétima trombeta não é um evento, não é um fato, não é um acontecimento. Ele está dizendo nos dias da voz do sétimo anjo. Por quê? Por quê? Se você perceber, a sétima trombeta vai desaguar, conforme o capítulo 16 de Apocalipse, todo ele de 1 a 20, vai desaguar nos 7 flagelos. O 7 selo abriu o caminho para 7 trombetas, e a sétima trombeta abrirá o caminho para os 7 flagelos. Então isso não vai ser num dia, isso é um período, isso é um tempo. Por isso diz, nos dias do sétimo anjo, vai ser no momento mais intenso, mais desesperador da história da humanidade. E se você perceber, a sétima trombeta inclui as 7 taças ou 7 flagelos e levarão diretamente ao julgamento final. Mas eu quero concluir mostrando agora o último ponto, que é a ordem do anjo para João, versículos 8 a 11.
Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora você percebe que ele recebe a ordem de pegar o livro e fazer o que com o livro? Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. O que significa essa ordem para João pegar o livrinho e devorá-lo e comê-lo? Ora, irmãos, qual é a trombeta que Deus usa para chamar os homens na última hora ao arrependimento? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Deus chama os homens ao arrependimento pela palavra de Deus. Mas antes de João poder pregar esta palavra, anunciar esta palavra, antes da igreja ser boca de Deus e trombeta de Deus, a igreja precisa ter esta experiência de comer o livro. De comer o livro. A igreja não tem autoridade nem poder para pregar a palavra de Deus, enquanto a igreja não absorver a palavra de Deus, enquanto ela não ingerir a palavra de Deus, enquanto ela não internalizar a palavra de Deus. João não recebe uma ordem para olhar para o livro, João não recebe uma ordem para conhecer o livro, a ordem que João recebe é para comer o livro. Uma coisa é conhecer a Bíblia, uma coisa é conhecer as Escrituras, uma coisa é você ter a sua mente cheia de teologia, outra coisa completamente diferente é você comer a palavra, ingerir a palavra, se alimentar da palavra, e tornar essa palavra carne da sua carne, fazer dessa palavra vida na sua vida. Esta é a ordem que João está recebendo. E se você olhar, há um fato extremamente interessante. A Bíblia é sempre descrita na Bíblia como alimento. Ela é pão, ela é leite, ela é carne, ela é mel. E agora João está recebendo esta ordem: coma esta palavra, internalize essa palavra, experimente essa palavra. Mas, irmãos, o que é maravilhoso é que João diz que este livrinho, quando ele comeu, foi doce ao seu paladar e amargo ao seu estômago. Vamos entender o contexto. Dentro da cultura judaica, naquela época, quando uma criança ia ser alfabetizada, o mestre da criança ensinava o alfabeto da seguinte maneira: botava uma grande tabuleta, cobria a tabuleta de farinha e mel, e desenhava naquele mel as letras. Quando a criança conseguia decorar o alfabeto, desenhando-o sobre o mel, numa tabuleta, então o seu mestre dava ordem a ele para comer as letras, significando que para a cultura judaica é como se as letras, o alfabeto fosse doce ao paladar. É uma pedagogia fantástica. João agora recebe a ordem de comer o livro, e quando ele come o livro, é doce e ao mesmo tempo amargo. Isso não está querendo dizer que tem partes doces na Bíblia e partes amargas na Bíblia. Isso está querendo dizer que a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Mas esta palavra tem implicações que geram amargura, sofrimento e dor. Porque esta mesma palavra que traz vida também produz a morte para aqueles que a rejeitam. É por isso que a Bíblia diz que nós somos perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como naqueles que se perdem. Na medida em que você, que come esta palavra, e ela é doce para você, quando você a prega e as pessoas a aceitam, é uma bênção, porque é vida para vida. Mas quando elas a rejeitam, é morte para morte. Ainda mais, quando você prega esta palavra, ela provoca uma reação nas pessoas, de perseguição, de hostilidade, de rejeição. Isto é amargo
no estômago. Finalmente, para concluir, quando chegamos ao verso 11, depois que João come a palavra, come o livro, digere o livro, internaliza o livro, encarna o livro, agora ele tem outra ordem. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes. Que coisa fantástica. É impossível comer o livro sem pregar o livro. É impossível pregar o livro com poder sem comer o livro. Mas quem come o livro não pode calar a sua voz. Talvez uma das razões da omissão da igreja de Deus neste tempo, de se omitir de pregar, de testemunhar, de anunciar Jesus, é porque nós não temos saboreado este livro. Este livro muitas vezes tem sido adorno nas nossas prateleiras, nas nossas escrivaninhas. Nós o carregamos, mas não o conhecemos. Nós dizemos que cremos nele, mas não meditamos nele. Nós dizemos que ele é para nós a nossa única regra de fé e prática, mas nós não sabemos o que está nele. Nós dizemos que este livro é o livro dos livros, mas não gastamos tempo com ele. Nós dizemos que a mensagem deste livro é a necessidade do mundo, mas nós não abrimos a boca para proclamá-lo. E a palavra de Deus está dizendo que João, depois que come o livro, experimenta o livro, ele recebe a outra ordem, agora abre a sua boca e proclama este livro, profetiza, anuncia esta verdade. E para quem? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não apenas aos povos, mas a respeito dos povos. Significa, finalmente, irmãos, que o trabalho da igreja continua. Enquanto Jesus não aparecer entre nuvens, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvir a voz do arcanjo, enquanto Jesus não aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja e para estabelecer o juízo final, a missão da igreja continua. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a esta missão. Amém.